Revisão da vida toda. Saiu o voto de Gilmar Mendes e vamos ver também as últimas informações sobre como vai ficar a revisão da vida toda a partir de agora. Tá certo, pessoal? Esse voto do ministro Gilmar Mendes não é novidade para ninguém. Eu até brinquei com o Dr. João Badário, mandei assim, falei, cara, isso aí é coisa de assessor que já juntou o voto para não esquecer de juntar depois, tá? Isso aí é uma brincadeira, evidentemente, mas isso também não é surpresa para ninguém. Então, calma. Voto do ministro Gilmar Mendes é um voto antecipado, mas calma que a gente vai falar muita coisa sobre isso, porque ele pautou o voto dele em cima do voto do ministro Alexandre de Moraes, e eu vou explicar tudo como vai ficar a partir de agora, tá certo? Então, estou gravando esse vídeo aqui no dia 11/6, né? Essa live recheada de informações, muita gente quer saber as datas. Pessoal, eu coloco as datas nas capas dos vídeos, tá? Então, inscreva-se no canal, clica em inscrever-se, porque aí você vai recebendo sempre os vídeos mais recentes. Quem é inscrito no canal é de graça, quem é inscrito no canal já recebe os vídeos antecipadamente, tá bom? Então, beleza. Ontem foi dia 10/6 e foi um dia de muita alegria, muita euforia, muito trabalho. Acompanhei minha mãe, inclusive, em uma sessão no dentista. Ela faz laser terapia para tirar as lesões da boca. Ela faz quimioterapia, né, pessoal? Para quem ainda não sabia. E então ela vai conseguir comer melhor. E segunda-feira já tem sessão de quimioterapia. Eu acompanho ela há 2 anos, né? E graças a Deus pude acompanhá-la em todas as sessões. Semana sim, semana não. 2 vezes por semana a gente vai. Ela mora a 60 quilômetros da onde ela faz quimioterapia. E graças a Deus aí pude acompanhar ela em todas as sessões. É uma luta muito difícil, mas eu tenho certeza que o senhor e a senhora também está passando por alguma luta difícil, seja de saúde, seja financeira, seja em algum relacionamento com a família, ou talvez tudo isso ao mesmo tempo. Então quero que Deus te abençoe. E dia 10 de junho não é um dia fácil para mim, porque foi o dia que meu pai faleceu em 2019, tá? Então, é, meu pai, às vezes eu conto a história dele aqui. Ele já foi frentista de posto de gasolina, já foi office boy, já foi o correria ali de escritório de contabilidade, depois ele virou técnico de contabilidade, ele já foi garçom, já foi motorista de Fenemê, caminhão Fenemê, ainda tomou uns tombos lá, só teve prejuízo. 2 anos dirigindo Fenemê, só prejuízo. Ei, meu paizão, aí eu tô cuidando da mãe, tô cuidando de todo mundo, pai. Um dia a gente vai estar junto novamente, viu? 6 anos já sem meu pai. E aos 34 anos ele se mudou para Brasília. Brasília tinha sido inaugurada há 7 anos. E ele só tinha a quarta série e já tinha 2 filhos, meus 2 irmãos mais velhos. E aí, ele resolveu voltar a estudar, né? Ele via um cara de terno indo lá no escritório de contabilidade, ganhava 4 vezes mais que todo mundo, ia só de vez em quando. Ele perguntou para amigo dele, falou: Rapaz, mas quem que é esse cara aí? Aí falou: Ó, esse aí é o advogado. Aí o que que eu preciso fazer para ser advogado? Aí falou: Ó, você precisa estudar e depois se formar em direito e passar na prova. E ele ficou com isso na cabeça. Então, quando ele se mudou para Brasília, ele saiu do interior do Paraná, se mudou para Brasília. Brasília tinha sido inaugurada há 7 anos. E aí ele quis voltar a estudar, sofreu muito preconceito. Uma escola de irmãs conseguiu colocar ele, fez lá um supletivo, né? Então, aos 32 ele se formou, aos 34 ele se formou nesse supletivo. E passou numa faculdade particular de direito, teve que pagar a mensalidade, sustentando a família, trabalhando sempre, nunca deixou de trabalhar. Dos 34 aos 38 fez a faculdade de Direito, virou advogado aos 38 anos. Olha, para quem só tinha a quarta série aos 32 anos de idade, aos 38 anos ele virou advogado. E aos 43 anos ele passou no concurso para juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo o primeiro juiz de Rondônia, porque ele foi assumir lá em Rondônia. Rondônia ainda não tinha a justiça própria, né? E depois foi para outros estados, onde veio se aposentar e morar até o seu falecimento em Brasília, tá? Então, muita gente aí não conhecia a história ainda, às vezes fica até em dúvida, né? Ah, mas quem que é esse Nakamura aí? Será que ele é advogado mesmo?
Pessoal, meu irmão é concursado do STJ há mais de 30 anos, é chefe de seção, já foi chefe de gabinete. Tenho outro irmão também advogado e professor. Tenho irmã concursada do Banco do Brasil. Enfim, família toda aí. Ou foi para os concursos, ou foi para o direito, né? E assim, o pessoal tá tudo envolvido aí na área, porque realmente a gente viu a história do meu pai, deu certo, né? E eu sou o sétimo filho do meu pai, hein? Ei, coisa boa! É isso aí, ó, olha eu aqui. Eu, minha mãe, minha irmã de pai e mãe, né? Os outros irmãos são dos primeiros casamentos aí do meu pai, e meu pai. Ei, coisa boa! E aqui, eu pequenininho aqui. É por isso que eu sou um paizão pra minha filha, é porque eu tive um bom exemplo de pai, tá? Desculpa essa conversa aí, pessoal, que pra quem só quer saber da revisão da vida toda, vamos junto. É que dia 10 é um dia difícil, eu procuro focar em outras coisas, focar no trabalho pra não ficar pensando assim com tristeza, né? Eu quero pensar sempre com a alegria do meu pai. E vamos lá, pessoal, o que que esse voto do Gilmar Mendes representa? Não vou dizer que ele não representa nada, mas assim, ele não representa nenhuma surpresa, tá? Então, ele antecipou o voto dele. A primeira pergunta que você, aposentado, está fazendo agora nos comentários desta live é o seguinte: professor, mas o Gilmar Mendes poderia ter antecipado o voto dele? E a segunda pergunta que eu estou vendo é se algum outro ministro pode antecipar também. Pessoal, o julgamento vai até dia 13. Então, até dia 13, ó, data prevista para fim. Deixa eu aumentar isso aqui. Data prevista para fim, ó, qualquer ministro pode juntar voto até dia 13. Por quê? Porque o julgamento foi suspenso por pedido de vista. Ele não foi interrompido. Qual que é a diferença? Isso aí, aluno de direito tem que saber, hein? Qual que é a diferença entre interromper e suspender? Isso vale para prazo, vale para um monte de coisa, gente. Aluno de direito tem que saber. Seu filho ou seu neto faz direito, pergunta para ele. Qual que é a diferença entre interromper e suspender? Você interromper, você para, né, e para de contar prazo. No caso de destaque, zera os votos, né? Então, suspender, você para de contar o tempo, mas quando você volta a contar esse tempo, você volta da onde você parou. Então, o interromper, você para e recomeça. O suspender, você para e volta a contar da onde você parou. No caso aqui de plenário virtual, o pedido de vista vai suspender enquanto a ministra Carmen Lúcia ficar com o processo, entre aspas, assim, debaixo do braço, né? Enquanto ela ficar analisando esse processo. No caso de destaque, aí os votos seriam reiniciados, julgamento seria reiniciado, e aí sim não teria por que o ministro antecipar o voto, tá? Então, por que que o Gilmar Mendes antecipou o voto? E outro ministro pode antecipar o voto também até dia 13? Por isso, porque teve pedido de vista que não interrompe, não zera os votos. O pedido de vista, como eu falei, suspende. Parou e depois vai continuar da onde a gente parou. Pedido de destaque interrompe. Então para e começa de novo, tá? Então contagem de prazo processual é a mesma coisa. Se interromper é porque vai começar de novo. Se suspender vai parar e vai continuar contando da onde tinha parado. Aí, uma outra análise que eu ainda não vi alguém fazendo, não estou falando que eu sou melhor que ninguém, tudo aconteceu agora, então talvez não tenha tempo dos outros professores, advogados terem refletido sobre isso, é que o voto do Gilmar Mendes e do Zanin estão pautados no voto atual do ministro Alexandre de Moraes. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, no último voto, neste voto, né, desse mês de junho de 2025, ele foi contrário à revisão da vida toda. Mas você perceba bem que até então, até o momento,
ele só havia votado a favor dos aposentados. Isso pode ter a ver com a questão do presidente anterior ser o Bolsonaro e atual ser o Lula? Pode ser que sim, pessoal. Eu não estou dentro da cabeça dele para saber, né? Mas pode ser que sim. Pode ter esse contexto político. Agora, o que que eu quero te chamar a atenção? Não quero falar de política só por falar, né? Ah, é julgamento do Bolsonaro, é julgamento não sei o quê. Pessoal, o que que eu foco aqui? É que nessa semana conturbada, o Alexandre de Moraes, vocês estão vendo as notícias, eu não preciso, né? Vocês estão vendo que ele está focado no julgamento do Bolsonaro. Se está certo ou se está errado, isso aí é outro vídeo, é outro tema. Estou falando de revisão da vida toda. Estou falando assim, a cabeça dele está focada aqui. Como é que ele vai rever o voto dele na revisão da vida toda? Ele sempre votou de forma favorável. Neste último voto, ele votou contrário. Só que eu tenho certeza que ele vai voltar atrás. Mas não essa semana, porque essa semana ele tá focado aqui, ó. Ele tá focado aqui no Bolsonaro, né? Você tá entendendo? Não tô falando se tá certo ou se tá errado o julgamento político, não, pessoal. Não é, a discussão é outra. Eu tô falando de revisão da vida toda aqui. Eu tô falando só que ele tá focado lá. Como é que ele vai rever o posicionamento? Como é que ele vai ler, interpretar e concordar com o André Mendonça se ele tá focado ali? Então, esse pedido de vista da Carmen Lúcia realmente foi muito providencial. Por quê? Ele aconteceu depois do voto do André Mendonça. Então, pensa assim: se os ministros, seja a Carmen Lúcia, seja o André Mendonça, qualquer outro ministro, já tivesse apresentado destaque ou vista antes do voto do André Mendonça, iria parecer uma atitude de mal perdedor ou de alguém que só quer ganhar tempo. Iria parecer, tô falando. Agora, quando eles fazem esse pedido de vista depois do André Mendonça já ter jogado a bomba, já ter jogado esse voto brilhante, essa tese que abre as portas para que os ministros possam votar pela segurança jurídica, porque senão o sistema de precedentes vai virar uma bagunça, concorda comigo? Mesmo que você não seja advogado. Nós temos no Brasil um sistema de precedentes que os tribunais podem até mudar de ideia, só que ao longo do tempo, né? Então, bigamia é crime, tá, 30, 40 anos atrás é uma coisa, a sociedade evoluiu. Só que revisão da vida toda foi julgada em dezembro de 2022. O que que mudou de lá para cá? Só a composição da corte, só mudou os ministros. Né? Só mudou a seleção, né? Teve jogo da seleção brasileira, só mudou os 11 a seleção de ministros. Vocês estão entendendo? Então, assim, é, quando o ministro André Mendonça, ele deixa claro que o julgamento das ADIs, o objeto das ADIs é diverso, tem a ver, mas não é o mesmo, é um voto brilhante. Eu já vinha falando isso. Você dizer que essa regra de julho de 94 em diante é constitucional, você não está dizendo nada sobre a outra regra, que considera todo o período contributivo. As duas regras coexistem e os dois julgamentos coexistem. Pessoal, pensa comigo. Eu estou tentando quebrar o juridiquês aqui, tá? Pensa comigo. A revisão da vida toda é para todo mundo? Ah, professor, eu acho que todo mundo devia receber. Não, não. Sabe por quê? E o seu vizinho, que até tem contribuições anteriores a 94, mas ou são poucas contribuições, ou ele começou com um salário mínimo, aí só um exemplo, depois ele virou gerente de uma multinacional depois de 94. Pessoal, para ele, as melhores contribuições estão depois de 94. Então a revisão da vida toda já não é para todo mundo. Então, por isso que as duas regras coexistem, existem ao mesmo tempo, só que são aplicadas caso a caso. Então, por isso que quando o STF definiu a tese do tema 1102,
falando, né, que o segurado que implementou as condições depois de 99, então você tem que ter se aposentado depois de 99 e ter implementado essas condições antes da emenda constitucional 103. Então, mesmo que você tenha se aposentado depois, se você tiver o direito adquirido, você também está dentro da revisão da vida toda. Só que não é só esse requisito de tempo, de quando se aposentou. Tem que ser quando for mais favorável. Então, se ele está colocando essa regra, quando for mais favorável, primeiro que você tem que fazer o cálculo para ver se você realmente tem direito. E segundo, ele já deixou claro que não é para todo mundo. Então, quando as ADIs falam, ó, a regra de 94 em diante é constitucional, tranquilo. Ninguém nunca pediu, nem o INSS, nem a gente, nem aposentado, ninguém nunca pediu para que este artigo 3º fosse inconstitucional. Por quê? Porque se este artigo 3º fosse declarado inconstitucional, pessoal, aí não existiria a regra de julho de 94 em diante. Essa regra acabaria. E não é isso que a gente quer. Porque, como eu disse, às vezes para o seu vizinho, essa regra é melhor. E a lei trazia duas regras. O poder legislativo diz a lei, faz a lei. Concorda comigo? Poder legislativo, na esfera federal, deputados federais e senadores. Correto? Poder executivo, presidente da República, na esfera federal. E poder judiciário, a instância máxima, STF. Então são três poderes diferentes. Se o poder legislativo falou que existem duas regras, como que o poder judiciário ele quer passar por cima do poder legislativo? O poder judiciário ele teria que falar como que seria se a lei tivesse sido omissa, se não tivesse nada, mas a lei trazia. Artigo 3º, opa, julho de 94 em diante. Essa mesma lei alterou o artigo 29 da Lei 8.213, que é todo o período contributivo. Então, a lei trouxe duas regras, então tem que aplicar as duas regras, caso a caso. Eu estou tentando quebrar o juridiquês, pessoal. Isso aqui a gente ensina em um semestre, pelo menos, para um aluno normal, assim, né? Então, eu estou tentando explicar numa live aqui, sem juridiquês. A lei trazia duas regras, o STF não pode ficar querendo passar por cima do legislativo, né? Só se o legislativo fosse omisso. Opa, o legislativo não tratou nenhuma lei, deixou uma lacuna, deixou um espaço em branco, aí o judiciário tem que se pronunciar. Tudo bem. Ou se a lei fosse inconstitucional, fosse contra a Constituição. O Poder Judiciário também tem que agir, mas não é o caso. Nem a regra de julho de 94 em diante é inconstitucional, nem a regra de todo período contributivo é inconstitucional. Nenhuma regra é inconstitucional. Nenhuma regra foi contra a Constituição. O que foi contra é a atitude do INSS em fechar os olhos para uma das regras e só aplicar a outra regra. Isso é que está errado, não a lei. Você está entendendo agora? A gente não quer que o STF declare a lei inconstitucional. Não. Nunca foi objeto de nenhum pedido isso. Então você falar que é constitucional, tranquilo. Eu dou um exemplo assim mais simples, né? Você falar que o céu é azul, você não está falando se a montanha é verde, cinza, marrom. Só um exemplo assim. Você falar que tá, julho de 94 em diante é constitucional, você não está automaticamente falando que a outra regra de todo o período contributivo seja inconstitucional. Entendeu agora? Você está falando que o mar o céu é azul, você não falou nada se a montanha é verde, cinza, marrom, o que é. Entenderam? Então, tá, julho de 94 em diante é constitucional. Isso foi o que as ADIs falaram. Elas falaram também que o fator previdenciário é constitucional. Existe revisão do fator previdenciário? Existe. Mas não é para pedir inconstitucionalidade, é para enquadrar você em outra regra. Eu sei disso porque a gente faz análise completa há anos,
né? A nossa análise completa é realmente completa. Mais de 20 revisões, que inclusive não precisa esperar o STF. Agora, o que eu quero que você entenda? A revisão da vida toda nunca pediu inconstitucionalidade de nenhum artigo. Não é esse o objeto, tá? Inclusive, pessoal, o pessoal está perguntando, né, se pode contratar o professor Nakamura. Vai ser uma honra, pessoal. Não estou aqui para vender serviço. Vai ser uma honra poder te atender. E eu vou liberar 12 vagas de atendimento, tá? Vou liberar 12 vagas de atendimento. Eu não quero atender o Brasil inteiro, não quero fazer 100 mil vendas aqui, porque eu gosto de atender com qualidade. A gente faz consulta por videochamada, a gente te atende pelo WhatsApp. A qualquer momento você vai poder bater um papo, entrar em contato, viu uma notícia, vai poder tirar dúvida. Quem está no time Nakamura tem advogado aqui no WhatsApp a qualquer momento. Claro que a gente atende em horário comercial, né? Mas você entendeu. Você vai poder mandar dúvidas sempre que quiser. Viu uma notícia, ficou em dúvida sobre o seu processo, quer saber o andamento do seu processo, você vai poder entrar em contato com a gente. Ou quiser fazer a análise completa, né? São alguns serviços aí que a gente tem, né? Tanto cuidar do processo judicial, análise completa de mais de 20 revisões, planejamento previdenciário para quem ainda não se aposentou. Então, se quiser, entre em contato no WhatsApp, tá certo, pessoal? Link do comentário fixado. Ó, vou falar o WhatsApp oficial: 61985220420. Tá certo, pessoal? Vou falar o WhatsApp oficial: 61985220420 e já deixo sempre o link do comentário fixado. Mas é só se quiser. Se não quiser, fique em paz, pelo amor de Deus. Você já é meu amigo aqui e se você sentir confiança no seu advogado, continua com o seu advogado, tranquilo, show de bola. Tem muito advogado bom. Ou quiser escolher outro também, aí é show de bola, tá certo, pessoal? Fica em paz, tá bom? Professor Nakamura aqui no YouTube tá para todo mundo. Do escritório para dentro, eu estou liberando 12 vagas porque eu quero atender com qualidade. Eu quero atender só quem realmente está comprometido, quem está realmente insatisfeito, às vezes, né, com esse andamento e quer mais informações, quer saber mais, seja análise completa ou outro serviço, você entra em contato, mas fique em paz, tá? Beleza. Outra pergunta que estão fazendo: se o pedido de vista foi melhor do que o pedido de destaque, né? Pessoal, pedido de vista, ele não vai zerar esse voto do André Mendonça. Então o André Mendonça vai ficar disponível aqui o voto dele. O Alexandre de Moraes, semana que vem, vai poder analisar melhor, vai poder estudar melhor. Os advogados vão poder atuar, vão poder falar. Olha, pessoal, é até difícil assim eu ficar dando informação de bastidores, né? Porque eu fico sabendo de muita coisa, mas eu não quero ser o fofoqueiro aqui, né? Porque senão depois também ninguém compartilha mais nada comigo. Mas tem informações de bastidores, né? Que depois desses eventos aí das 2 últimas semanas, existe uma corrente entre os ministros do STF para preservar a segurança jurídica. O que isso quer dizer? Que agora os ministros já não estão mais discutindo só revisão da vida toda, tá certo ou errado. Agora ficou o Barroso, os ministros, eles se colocaram em uma situação tão difícil ao julgar o tema 1102 de um jeito. Ao tentar interferir com as ADIs, eles se colocaram numa situação tão difícil que eles abriram um precedente perigoso da insegurança jurídica, porque senão fica assim, ó, o STF julga de um jeito, aí você também não sabe se o STF vai rever esse posicionamento e aí ninguém mais vai confiar no Brasil. Isso está respingando até mesmo em investimentos estrangeiros. Então, a gente sabe, pessoal, que assim, o Brasil é um país que precisa exportar mais, precisa negociar mais, né? O dólar precisa cair mais, está caindo, mas precisa cair mais. Então, a economia precisa girar. Então, eles estão mais preocupados agora com o efeito rebote, esse efeito da insegurança jurídica. É como se assim, nesse afã, nessa ânsia de tentar acabar com o direito do aposentado, de tentar
tendo em vista aqueles números de 480 bilhões, agora que eles viram que não é tudo isso, eles estão mais preocupados com a questão da segurança jurídica. E é exatamente nesse ponto que o voto do André Mendonça encaixa como uma luva, mesmo para quem tinha julgado contra. Porque aí traz essa segurança jurídica, faz a modulação de efeitos para a questão para o pessoal que já tiver processos e tudo mais, e aí é caminho aberto para o recebimento, é caminho aberto para a segurança jurídica, e não fica aquele negócio de não fica nem o mal-estar para ninguém, garante o direito dos aposentados. Vai ter a discussão de limitação de atrasados, né? O Zanin tinha proposto desde 2022 ou até abril de 2023, que foi a publicação do acórdão. O André Mendonça e a Rosa Weber colocaram atrasados desde 2019. Tudo bem. Ninguém aqui está abrindo mão de atrasado, mas você entende que é melhor você ficar discutindo se atrasado é desde 2019 ou desde 2022 do que perder a revisão da vida toda, concorda comigo? Então, assim, é, esse pedido de vista vai dar tempo aí para os ministros poderem discutir, os advogados poderem atuar, inclusive, não sou eu que vou na casa dos ministros, vocês sabem quem que é. Vocês sabem quem que tem esse acesso, não sou eu. No máximo eu vou no STF, igual qualquer um. Agora, vocês sabem que temos advogados na revisão da vida toda que tem esse acesso maior, né? Tem telefone particular, tem como fazer reunião presencial na casa e tal, dá para ou mesmo conversando com os assessores também, entenderam? Então assim, do- tem muita coisa para trabalhar e o que mais a gente precisava era tempo. Eu sei que tempo é uma coisa que o aposentado não tem mais. Que já devia ter pago isso aqui faz tempo, concordo 100%. Mas no contexto que a gente está, o pedido de vista foi excelente. Talvez o destaque seja melhor? Bom, depois desse voto do André Mendonça, eu acredito que trazer para o presencial depois que o Fachin tomar posse vai ser melhor. Mas aí que tá também. Olha essa jogada. Quem já saiu do vídeo já saiu, já perdeu isso aqui. Mas olha essa jogada. Com o pedido de vista, a Carmen Lúcia, segundo o regimento interno do STF, ela vai ter 90 dias para devolver os autos. Então, estamos aqui em 11 do 6. Foi 10 do 6, vai. 10 do 6, 10 do 7, 10 do 8, 10 do 9. Setembro, Fachin toma posse. Se ela pede destaque, concorda comigo que o Barroso ia tentar pautar o mais rápido possível? Concorda comigo? Então, o pedido de vista protege os aposentados até setembro. Pessoal, se fosse só para falar o juridiquês, o aposentado já ganhou o processo faz tempo. Só que a gente tem que pensar agora de forma estratégica processual. Foi para o lado político, a gente vai para o lado político também, a gente vai angariar apoio no lado político. Foi para o lado da politicagem, que, ao meu ver, politicagem e política são diferentes. Né? Politicagem, esse joguinho de interesse. Ah, eu te apoio se você me apoiar. Ah, não sei o quê. Agora mudou o presidente, então vou mudar minha opinião. E papapá, sabe? Mas a gente vai atuar nisso também. E a Carmen Lúcia, olha, se ela pede destaque, o Barroso, semana que vem, ia pautar para derrubar a revisão, sem dar tempo de discutir. Agora, com o pedido de vista, a Carmen Lúcia ganhou esse tempo e não, o Barroso ele não pode sair pautando do nada. Agora precisa respeitar o prazo da Carmen Lúcia, 90 dias. E esses 90 dias vão acabar lá em setembro. E falar bem a verdade, em julho tem recesso forense. Via de regra, não deve contar esse prazo durante o recesso forense. Então seria ainda mais para frente ainda de setembro. Para não ter dúvidas que o Fachin vai assumir a presidência do STF e vai colocar a ordem na casa e vai garantir a vitória dos aposentados. Vamos encerrando por aqui então. Que Deus te abençoe grandemente.
Se você quiser ver como que o professor Nakamura pode ser o seu advogado de alguma forma, ou pelo menos te auxiliar de alguma forma, entre em contato no WhatsApp, link do comentário fixado. Se você estiver satisfeito com o seu advogado, ou se você não tem interesse em outras revisões que não precisa esperar o STF, fique em paz, não precisa contratar o professor Nakamura, fique em paz de coração, tá? Eu liberei 12 vagas de atendimento, tá? 12 vagas de atendimento, porque eu atendo com qualidade. A gente faz a videochamada. Se quiser atendimento presencial no nosso escritório na Avenida Paulista, vai ser uma honra também. Entre em contato para a gente fazer o agendamento e a gente parte para cima disso. Mas se não quiser, só continua no YouTube aqui, continua compartilhando, que já tá show de bola. Você já tem um lugar no meu coração. Que Deus te abençoe grandemente. E espero ter esclarecido as suas dúvidas e vou fazer mais lives porque tem muita dúvida aparecendo. Eu vou fazer mais live. Pode ficar tranquilo. Deus te abençoe e até a próxima.